Agora, dando continuidade, eu vou chamar aqui a nossa última palestra para encerrar com chave de ouro. Gostaria de chamar uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto no mercado financeiro e que hoje vem aqui para falar desde um outro ponto de vista, trazer um novo panorama do mercado. Então, queria chamar aqui o Fernando Manfio, que é mentor de líderes e decisões do conhecimento vertical. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Aos sobreviventes que estão aqui no final do dia. Sempre bom estar começando uma carreira nova, né? Depois de poucos anos no mercado financeiro, cuidando de mais de 300 instituições, mais de 10 mil pessoas treinadas no crédito, né? Estou aqui hoje para falar um pouco de confiança, como sempre falei, de uma forma diferente, de uma forma que eu acho que muita pouca gente está prestando atenção nesse mundo. Porque a gente quer um mundo sustentável, mas não necessariamente a gente quer tomar decisões sustentáveis durante o dia. Já pararam para perceber isso? A gente quer muito, mas na hora do dia a dia as coisas não pegam direito. E nesse sentido, eu tenho estudado, já tem 10 anos, e decidi absolutamente abandonar a carreira anterior, o ano passado, e me focar nesse trabalho que eu estou trazendo para o mundo, que talvez seja o trabalho que eu vim fazer no mundo, né? São 40 anos no mundo financeiro, ajudando as pessoas a entenderem o crédito de uma forma mais sustentável, entender que crédito não é uma relação financeira, que crédito é uma relação de confiança entre duas entidades, uma empresa e o ser humano. E se isso não for entendido, não há como você fazer um bom negócio de crédito. Dá para você ganhar dinheiro, mas fazer um bom negócio de crédito para a sustentabilidade do mundo não rola. E já acompanhei coisas absurdas, já acompanhei coisas legais. E, enfim, hoje eu trago um outro olhar para uma dimensão que nem todo mundo gosta de olhar. Portanto, não necessariamente é uma palestra, vamos dizer assim, que a gente vai sair para tomar chopp, mas é o que eu tenho para trazer para vocês diante do mundo que a gente está criando, né? Do mundo que a gente está aí olhando fora da gente, já que a gente vive num núcleo bastante exclusivo, o mundo não somos só nós, né? Enfim, eu dei o nome de inteligência intuitiva, né? Essa minha nova empresa se chama Inerverso. Por que eu chamei de Inerverso? Porque o metaverso está chegando e é capaz da gente morrer no metaverso e esquecer que a gente tem uma vida aqui. Né? E a gente vai para o metaverso e não sabe voltar, porque eu tenho o que aqui? Né? A gente está aqui vivendo não a totalidade do que a gente pode. E isso reflete nas nossas decisões do dia a dia. Como que eu fiquei pensando nos últimos tempos, como que eu traria esse tema tão profundo e tão difícil para o mundo corporativo? Né? Então, aos 60 anos de idade, 40 de profissão, eu resolvi começar esse novo estágio. Eu chamei isso de inteligência intuitiva. Por que significa intuir? Né? Intuir é ir para dentro. Ir para dentro. Então, cada vez mais a gente está fora de nós. Né? Então, quando a gente vai para o metaverso, aí que a gente muda mesmo, de dimensão. E tudo bem, mas e os meus pés, onde estão? E a minha consciência, onde está? Vai junto comigo para o metaverso? E lá eu não sei voltar. Então, na realidade, o metaverso já existe, muita gente está morrendo no metaverso, muita gente já esqueceu de viver o nosso mundo aqui, e para isso a gente precisa entrar e entender um pouquinho o que significa esse universo interior, e como é que isso se torna um diferencial para as empresas. Isso que é incrível, para ganhar muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro, que é uma palavra bem gostosa, para ter muito mais sucesso, ganhar muito mais dinheiro. Então, quando o Cantarino me convidou, agradeço o Cantarino por confiar sempre em mim, né? Na hora que ele me convida, ele fala, bom, estreia sua nova carreira como palestrante agora, depois de ter saído da última empresa, que eu fiquei 40 anos, né, trabalhando no crédito. Nos últimos 3 anos eu fui comprado pela FAICO, uma multinacional que trabalha no Brasil. Então eu fui diretor da FAICO e saí da FAICO e parei até hoje, né? Estou aqui na frente de vocês. Faz uns 6 meses que eu estou estudando. E aí, primeira pergunta que todo mundo me faz. Mas você vai falar de coisas pessoais ou profissionais? É pessoal ou profissional o que você está fazendo? Que pergunta é essa, gente? Até hoje ainda a gente faz essa pergunta.
Não é uma pergunta mais que é plausível, porque a gente tem atividades pessoais, a gente tem atividades profissionais, mas eu não falo de pessoal profissional, eu falo de dimensão humana. E quem toma a decisão na empresa, e quem toma as decisões para criar inteligência artificial na empresa, são os humanos. E se a gente não tem entendimento de como a gente funciona, como é que a gente vai entender o cliente? Como assim? Eu faço pesquisas, hoje foi falado de várias pesquisas aqui, né? Eu faço pesquisas sobre o cliente. Mas aí você sabe como que ele responde? Você sabe fazer a pergunta certa para que ele responda aquilo que realmente você quer ouvir? Ou você faz só uma pergunta básica e sabe que a resposta vai ser aquela? O quanto a gente não se engana a partir de não se conhecer profundamente e não entender como perguntar de verdade para alguém. Percebe? Então tem uma coisa rolando que são dados. E de novo eu vou trazer um pouco o tema do dia. Dados, 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 dados. São os dados que a gente usa para tomar as nossas decisões, certo? São os dados. E onde estão esses dados? Numa dimensão humana nossa. Onde? Numa memória. Né? Então, a gente tem dados externos, dados dos clientes, dados da nossa memória, mas falta muito conhecimento e ressignificação de dados. A gente traz para a gente, já foi falado aqui hoje também, sobre um legado. E a gente traz um legado e muitas empresas estão perdidas no seu próprio legado. Muitas empresas estão perdidas na sua própria cultura. Honrar o legado não é repetir o legado. Honrar o legado não é fazer o que papai e mamãe faziam. Honrar o legado é transformar, evoluir, curar. Porque nenhum pai, nenhuma mãe em consciência quer que o filho repita os próprios erros. E o mundo mudou. E se não bastasse aquilo que papai e mamãe faziam, hoje nós temos um mundo diferente. Precisamos ressignificar a nossa história. E não precisamos também trazer coisas de um legado que não servem mais. Nós precisamos renovar, nós precisamos ser uma startup. Cada um de nós ser uma startup quando? A todo o momento. Porque o mundo acontece a todo momento de forma nova. Uma das maiores confusões que a gente tem no mundo é a confusão do tempo. A gente está sempre esperando uma coisa que não existe, chamada futuro. Quando eu fiz essa palestra no Mundo de Risco para crédito uma vez, numa empresa, o Dorival, inclusive, estava próximo, o pessoal reclamou muito de mim, eu dei aula de riscos, né, da gestão de riscos. Eles reclamaram de mim porque eu sou maluco, porque eu falei que o tempo não existe. E você, o que é o tempo? Né? O tempo não existe no horizontal. O tempo só existe na vertical. E é interessante a gente ficar adiando alguma coisa, achando que alguma coisa vai se resolver. E o mundo está provando que não vai se resolver. A gente está com uma projeção de futuro bastante difícil para o mundo. Para quem estava na Febraban e viu a palestra do primeiro-ministro, quem estava lá, da Coreia, acho que é, falando sobre sustentabilidade, eu fiquei 1h30 assistindo online e simplesmente depois eu tive que dar uma meditada, porque dava vontade de chorar do que ele estava falando ali, das possibilidades de doenças, de crise, etc. Eu não estou aqui para assustar ninguém, eu estou repetindo o que ele falou. Né? E eu fiquei bastante desconfortável. Né? Mas é por que isso? Porque a gente ainda não mergulhou nas dimensões humanas que a gente precisa mergulhar. Nossas decisões se resumem em 0 e 1, igualzinho nossos dados. As nossas inteligências artificiais, nossos algoritmos, são exatamente o que a nossa mente cria. Sim e não. Qualquer decisão nossa tem um sim e um não. Um processo decisório nosso tem vários sims e vários nãos. Então, cada vez que você muda o roteiro da sua vida, você vai dizendo sim para isso, não para aquilo, sim para isso, não para aquilo. É binário. Exatamente como a gente cria modelo estatístico. Eu comecei como modelador estatístico. Comecei modelando risco de crédito. E eu falava assim, nossa, isso com 22 anos. Eu falava assim, nossa, mas eu posso pegar o computador, pegar variáveis e prever o comportamento humano? É isso que a gente faz, certo? A gente prevê comportamento humano com os dados dele. Isso era possível? 22 anos, eu tenho 60, tira 40, você vai ver quando que eu estava falando. Eu fui um dos caras que dei aula para o Brasil inteiro sobre score. Eu falava que o score era o fantasminha camarada, porque nenhum comercial queria saber falar de score. Como assim? Eu entrevisto o cara, falo com ele, agora você quer fazer um modelo estatístico que vai ser melhor que eu? Falei, vamos fazer a teste.
né? Porque são dados. E para trabalhar com dados, já foi falado aqui agora nessa palestra, para trabalhar com dados, eu prefiro uma máquina, para trabalhar com dados parados. Então, o modelo estatístico começou a substituir o julgamento humano dos comerciais, e ganhava. E ganhava. Tem mestres de score aqui hoje que sabem que a gente não toma decisão tão bem para algumas coisas como computadores. E aí os computadores foram substituindo essas decisões no mundo do crédito, em todos os mundos agora. Tem gente que acha que modelo estatístico é só para crédito. Não, para tudo que você faz, né? Absolutamente para tudo, porque tudo são dados. Dados o tempo todo. E as nossas decisões também são binárias. Sim e não. Então eu vou dar um passo para a direita aqui, vou dar um passo, isso é uma decisão, dei um passo, sim ou não? Não dei, se eu não der o passo é não. Se eu der o passo é sim. Se eu chegar lá, eu tenho que ir vários sim para frente. Percebe que é binário? Você tem direito de escolha a cada simples decisão sua. Olha que interessante. E aí fica a pergunta, você diz sim sem medo? Você diz não sem culpa? Quando você diz um sim, é muito simples pegar no seu casamento, você falou sim com medo? Se você falou sim com medo, né? Observe o nível de confiança que você tinha no casamento. Para tudo é assim. Ou você diz aquele não com culpa. Então eu digo assim, crédito, resumo de crédito, tá, gente? Para quem trabalhou 40 anos de crédito, eu sei o que é crédito. Crédito é o seguinte, é sim sem medo e não sem culpa. Ponto. Se você diz sim para o cliente, pensando ou imaginando que ele possa ficar uma inadimplente e ter briga nas reuniões de inadimplência. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser o resultado do mês que vem? O que a gente vai fazer? Se está nessa, você disse sim, com medo. Porque se você diz sim sem medo, você sabe qual vai ser a inadimplência, porque faz parte de risco. Todo mundo sabe o que é risco, não? O que é risco? Além disso aqui, o que é risco? Se eu falo a palavra risco, qual a primeira... Porque, veja bem, vocês vão descrever o que está no Aurélio, mas eu quero falar assim, o que você sente? Se eu falo a palavra risco, o que você sente? Hã? Medo. Como é que você quer decidir risco com medo? Risco significa ousadia, tá? Então, ousadia, por que é ousadia? Porque todo mundo que faz gestão de riscos é uma pessoa ousada. Risco significa ousadia. Mas a gente não traduz como ousadia, está no dicionário, mas a gente não traduz, a gente sente como medo. Então, na hora de dar crédito para um cliente, eu vou dar crédito com medo. Certo? E a mesma coisa, um não sem culpa. O que significa isso? O contrário da brincadeira. Se eu digo não para um cliente, não vou te dar crédito, e sinto culpa depois, eu estou perdendo a oportunidade de negócio. Então, qual a base de um sim e do não? Confiança. Confiança. E o que é confiança? O que é confiança? Hã? Em quem? Alguém quem? Em primeiro lugar, confiança significa confiar na minha capacidade de confiar em alguém. Então, muita gente fala confiança, falava para mim, né? Confiar no cliente. Como confiar no cliente? O cliente pode passar um monte de dados aqui, ó, um baldão de dados, mas se eu não confio em como eu vou analisar aquela informação, não adianta nada ele me dar dados. Então, o primeiro item da confiança é eu confiar em mim. Confiar na minha capacidade de confiar no outro. Isso é confiança. Primeiro eu confio em mim, e depois eu vou buscar dados dele. Mas se eu não confio em mim, vai perder dinheiro. Então eu chegava para as empresas, elas comprando base de dados, e eu falava, peraí, mas você já tem modelagem? Você já tem cultura? Já tem treinamento? Já tem profissionais capacitados? Não, então não compra base de dados. Dá o crédito de qualquer jeito. Não adianta nada você ter isso. Você precisa primeiro se capacitar, para depois pedir informação. Então tudo começa nas decisões. E aí tem uma coisa que eu queria trazer, usando a palavra que você falou de acreditar, que é uma palavra muito diferente de crença, na minha visão. Tá? Tem umas terminologias que eu trago para provocar vocês. O que significa crença? Algo fixo. Eu acredito que tal pessoa de idade X não funciona mais. Etarismo. Eu acredito que a cor daquela pessoa não é legal, embora eu não fale para ninguém. Preconceito. Né? Então eu falo, eu acredito, mas são crenças. Tem um monte de coisa na minha cabeça que são crenças fixas. São dados desatualizados, e eu estou tomando decisão com aqueles dados. Muitas vezes podres, muitas vezes só desatualizados, muitas vezes completamente maléficos. Eu estou cheio de dado que eu não percebo, porque eu não paro para olhar isso de alguma maneira, principalmente dentro das empresas. A gente toma decisões nas reuniões
com um monte de dado morto, com um monte de crença ali. Então, vou dar um exemplo bem bobo. Eu sou pago por uma empresa para fazer o meu trabalho. Sou chamado para uma reunião e o meu chefe, Bonerges, chega lá, né, e eu tenho uma opinião para falar para o Bonerges, eu quero falar com ele, o Bonerges é um cara bravo, pode olhar para a cara dele, ele é bravo. Aí, você está chegando ali, eu vou falar um negócio que é importante sobre a inadimplência. Já aconteceu isso não só comigo, como com vários mentorados meus. Vai chegar numa reunião, vai falar uma coisa super importante, e ele projetou, olha só, ele pensou assim, vou falar. A decisão dele era falar, certo? O que é a decisão? A decisão é um algoritmo. Nas variáveis dele, ele falou assim, isso é importante, peso bom. Eu vou até lá, eu sei falar, eu tenho boca, tenho língua, né? Peso. Eu vou ter disponibilidade para falar, 3, peso. Né? Então, eu estudei tudo que eu precisava falar, peso. Então, olha só, nota quase 100 de aprovação que eu vou falar. E eu entro na reunião para falar uma coisa e meu chefe, Bonerges, abre a boca e fala uma coisa oposta àquela que eu ia falar. E eu travo. Mas espera aí, eu tinha decidido que eu ia falar. Se eu não falei, é porque minha fórmula mudou. E o que mudou na fórmula? Vou dar um exemplo. Número 1, ele esqueceu de prever o medo, que é uma variável muito constante na nossa vida, aliás, ela domina o mundo. Né? Então, o medo, que é uma variável muito invisível, está em tudo que a gente faz quando a gente se acovarda. Né? Então, o medo, ele propõe isso. Número 2, eu não tinha previsto o medo, então tudo bem, se eu tivesse previsto o medo, eu teria treinado as habilidades para superar o medo. Certo ou errado? Mas eu não previ o medo, ele é invisível. Eu não ligo para o medo, eu só falo de amor, mas de medo eu não falo. Eu tenho medo, mas falo de amor. Segunda coisa, uma variável que estava na fórmula dele, chamada, se eu quiser falar, eu não falo. Eu sou livre para isso. Mas espera aí, você não é pago para falar? Você não é pago para falar aquilo? Então a gente acha que tem direitos que não necessariamente a gente tem quando a gente faz um contrato com uma empresa. Mais uma variável na decisão. Isso prejudica uma empresa? Milhões. Milhões, desculpa, gente. Milhões. Então, a primeira coisa, crença ou acreditar. O acreditar é vivo. Eu renovo meus votos a cada dia. Então, vocês vão pegar uma palavra aqui, que eu nem uso muito, mas serve para ilustração, assim, por exemplo. Você tem crença em Deus ou você acredita em Deus? Só essa frase que eu vou falar, esse nome Deus, tá? Porque isso é muito comum. A pessoa fala assim, eu tenho crença. Mas você vive Deus, você sente Deus, você respira Deus, você ora todo dia, você está presente? Está? Não, eu só acredito em Deus. Não, então você tem uma crença em Deus. Porque se ele não está vivo em você, se ele não está junto com você, se ele não está percebendo isso, será que isso é realmente acreditar? O acreditar, ele é vivo. Acreditar significa estar aqui o tempo todo renovando meus votos, sabendo o que é, o mundo mudou, o que é agora. O nome é esse, não é aquele, o que está acontecendo? Eu vou falar para o Bernardo uma coisa, vou falar outra. Ficou aqui na minha frente, eu vou usar o tempo inteiro. Acreditar é vivo. Não é porque o cliente passou aqui uma vez que eu negativo ele para o resto da vida. Não, deixa eu renovar. Deixa eu ver quem é esse cara. O acreditar no meu pai e na minha mãe muda todos os dias. O acreditar em mim muda todos os dias para coisas que eu tenho habilidade e outras que eu não tenho. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que você mais ama fazer para os outros? Pensa aí. E os corajosos falam. O que você mais ama fazer para os outros? O que você mais ama fazer para os outros? Ajudar. Alguém mais? Alguém tem uma resposta diferente dessa? Porque eu já vou falando, porque já são mais de 2.000 pessoas entrevistadas e a resposta é a mesma. Ajudar o outro. O que você mais ama fazer para o outro? Ajudar o outro. Não é lindo isso? Então, mas alguma coisa está errada, né? Porque se todo mundo, 2.000 pessoas entrevistadas, dizem a mesma coisa para mim, tem alguma coisa errada no mundo, porque nós estamos ajudando um ao outro. Nós estamos ajudando um ao outro, gente. No mundo. O mundo está como está porque a gente está ajudando. Tem que ter alguma coisa nesse processo decisório. É genuína a minha vontade de ajudar. Mas lá na ponta eu não ajudo. Daqui até chegar lá, eu não ajudo. Ou ajudo pouco, ou ajudo menos que poderia. Tem que ter alguma coisa escondida, invisível, nesse processo decisório.
Então, nas empresas, há colaboração total? Nos corredores das empresas é amor puro? Nas reuniões são sempre gostosas e legais? Há conversas pelas costas? Mas todo mundo quer ajudar o outro. Olha, você vai perder a sua promoção porque eu vou promover a Maria ali em vez do João. Será que o João vai ajudar a Maria a se promover e ele vai perder? Mas se eu perguntar para o João aqui, que ele vai falar que ele mais ama fazer para os outros? Ajudar os outros. As disputas, as competições. Será que nós, bancos, queremos realmente ajudar o outro? Será que nós, como instituições financeiras, temos essa lembrança de ser humano? Porque que são instituições? Somos nós, né? As paredes não ajudam os outros. Sinto muito. Né? Mas será que nós ajudamos os outros? E esse tema é importante, porque a gente está falando em sustentabilidade. Então, a gente quer ajudar o outro, mas esse é o retrato do mundo. Segundo Harvard, 70% das nossas decisões, os nossos erros, são causados por falta de atenção, falta de intenção, falta de atenção, vieses cognitivos, que são coisas humanas que a gente acredita que não existem, e ruídos mentais. O que significa isso? Ruídos mentais, agora o Daniel Goleman acabou de lançar um livro que fala sobre ruídos mentais. O que são ruídos mentais? Nossa história congelada. E a gente não lembra. E as empresas não trabalham isso. E por que eu coloco isso no bolso das empresas e não nos terapeutas? Porque, para mim, a mudança de mundo só vem pelas empresas. Pelo governo, a gente já sabe que vai ser difícil, pelo menos pelo nosso. Portanto, somos nós, empresas, que temos que fazer essa mudança. E isso é importantíssimo, a gente trazer essa consciência de que a gente não está fazendo tanta diferença quanto poderia. A gente precisa fazer, a gente tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir chegar lá. Um outro estudo de Harvard diz o seguinte: nós tomamos 35 mil decisões por dia, uma decisão a cada 1,5 segundo. Se eu for falar sobre decisões aqui, perguntar o que é uma decisão, a gente vai falar decisões de negócio, compra de apartamento, casamento, aí um pouco mais, talvez a hora de almoço, onde eu vou almoçar. Mas não, é 1,5 segundo. É 1,5 segundo. Então, nessa minha, aqui ó, 1, 2, 3 decisões já. Né? O que eu ia falar foi uma decisão. A palavra que sai da minha boca é decisão minha. A palavra que sai da minha boca é uma decisão minha. Percebe? Cada passo que eu dou é uma decisão minha. Cada conversa que eu tenho numa reunião é uma decisão minha. Cada projeto que eu entrego de um jeito ou não é uma decisão minha. Cada decisão minha tem que conter o que eu mais amo fazer no mundo. O que é? Ajudar o outro. Cada decisão minha tem que conter a minha intenção maior. Ou eu serei uma pessoa frustrada. E nós criaremos um mundo frustrado. Isso é uma consciência que vem aos poucos, que vem de uma forma muito sutil para nós. Mas alguém tem que falar. Se eu fosse falar aos 20 anos, eu não teria o meu patrimônio. Mas aos 60 eu posso falar. Então é hora de falar, e falar com amor e carinho, que tem uma forma. E é isso que eu tenho estudado. E é isso que eu tenho trazido para as empresas. Um trabalho que monta uma lógica de como eu posso trabalhar a liderança, não a liderança empática, liderança não sei o quê, um monte de liderança comportamental que dura 3 meses e depois não dura mais nada. É trabalhar como que eu tomo decisões, porque um bom líder sabe tomar decisões. E se ele sabe tomar decisões, ele é empático, ele sabe ouvir, ele sabe gerenciar, ele sabe tudo. Mas aí eu vou lá, treino um líder na empatia, ele está ouvindo, tal, mas como é que ele pode ouvir se ele não se ouve a si mesmo? Ele finge que ouve. Na verdade é essa. Então nós eu muito preocupado com a questão de tantos trabalhos de liderança que a gente faz nas empresas e as coisas não mudam. Elas duram um tempo, a cultura muda um pouquinho e depois volta. Tem um cara que faz projetos de sustentabilidade, falou para mim, pô, Fernando, vamos fazer um projeto junto? Eu falei assim, olha, a diferença é a seguinte, que do jeito que você faz hoje, que é de fora para dentro, você vai fazer sustentabilidade todo ano na empresa A. Todo ano eles vão te chamar, porque assim, você fez, durou 3 meses, voltou. Você fez, durou 3 meses, voltou, igual dieta. Né? Eu vou falar assim, se eu for junto com você, nós vamos desconstruir as decisões. Daí você vai fazer uma vez só, você vai perder dinheiro.
E quem que está no comando? Então, brincando um pouquinho de tá, você falou, deixou todo mundo deprê. E agora? Então, vamos voltar, vamos pegar alegria. Vocês já assistiram o filme Matrix? Eu estou falando da Matrix, certo? Entre o nosso desejo maior de ajudar o outro e o que a gente coloca no mundo, existe uma Matrix. O que é essa Matrix? Essa Matrix é um algoritmo, 0 e 1, que está codificado, onde está codificado todo o seu passado, todas as suas experiências, todos os significados que você trouxe para a sua vida. E aqui, gente, não tem a ver com o que papai e mamãe fizeram com a gente. Tem a ver com como a gente recebeu e significou aquilo que papai e mamãe fizeram com a gente. Outro dia fiz uma pesquisa no LinkedIn e eu perguntei assim, sobre o seu pai, você já perdoou? Você ainda tem raiva? Ou ele é seu pai-herói? 70% responderam pai-herói. Gente, na boa, com todo respeito, isso é uma cegueira. Né? Isso é medo. Isso é medo de olhar para o pai como ser humano. E perceber que, apesar de pai e mãe nos terem dado vidas, eles são seres humanos. E eu posso amar meu pai como ser humano. Eu posso amar meu pai da mesma forma que eu consigo amar a natureza. Por que eu não julgo, fico puto com aquela árvore porque aquela árvore subiu para a direita? Bom, meu pai é ser humano, é um ser. Então a gente tem que aprender a olhar os pais como seres humanos, mas a gente pega as verdades deles, traz aquilo que quer repetir. E aí, gosto de contar uma piadinha que é a seguinte, tinha um pai que era alcoólatra, e aí ele tinha 2 filhos gêmeos. Um era alcoólatra, e o outro nunca botou uma gota de álcool na boca. Daí o cara foi entrevistar eles. Aí chegou para o alcoólatra e falou assim, por que você enche a cara todo dia? A sua vida e não sei o quê, por que você faz isso? Você conhece meu pai? Conheço. Com o pai que eu tenho, o que você esperava de mim, mano? Aí chegaram para o cara que nunca bebeu. Ô, João, por que você nunca botou uma gota de álcool na vida? Você é um chato, a gente quer beber um pouquinho com você e você nunca bebe nada? Você conhece meu pai? Com o pai que eu tenho? O que você esperava de mim? A decisão é sua. Não é do seu pai. E essa é uma coisa que a gente esqueceu. Que o legado de qualquer empresa precisa ser transformado, renovado, revivido, ressignificado, redirecionado, modernizado. Quando? Todo dia. Todo dia. Porque todo dia é o mesmo dia. E todo dia é um dia novo. Não adianta botar na Matrix. A Matrix é excelente para algumas decisões. Tudo bem, as decisões que são boas, que você está tomando na sua vida, está tudo certo. Mas as decisões ruins, deixa para lá. Cultura. O que significa cultura? O jeito que a gente sempre pensa, sente e faz as coisas por aqui. Ou seja, o que é a cultura de uma empresa? A forma como você decide. Isso é cultura. Daí eu lá faço um trabalho de cultura, pago milhões. Nossa Senhora, tem gente ganhando muito dinheiro com cultura. Meu Jesus, muito dinheiro. Aí essa cultura fica linda, vai no papel, vai nos quadros, e ninguém pratica. Porque a cultura é o jeito que a gente pensa, sente e faz todo dia, mas eu não sei como eu penso, sinto e faço. Quantos de nós paramos, eu vou falar por mim, quanto tempo demorou para eu olhar no espelho e falar, peraí, o que eu estou pensando? De onde vem meu pensamento? O que tem aqui? É uma emoção? É um sentimento? Que porra é essa? Olha como eu estou agindo. Oh, quanto tempo eu demorei para falar isso? Então hoje eu grito para todo mundo, cara, vamos parar agora, não importa a tua idade, não interessa a tua idade pouco me interessa. O que interessa é que você tem que parar em algum momento do seu dia, algumas vezes do seu dia, e começar a praticar. O que eu estou pensando? De onde vem isso? Isso aqui que está no meu estômago, essa emoção, de onde vem? E como que eu estou agindo? E como que eu estou agindo é como que eu estou comendo. Como que eu estou cuidando de mim? Como que eu estou cuidando do outro? Que palavra é essa? E aí você vai errar, vai fazer um monte de merda e tudo bem, continua perguntando. E continua perguntando, e tudo bem. Porque você é humano. Porque tem gente que não gosta de olhar para o espelho porque morre de medo de olhar para as suas falhas. E você é humano, você está nessa jornada humana, mas se você não olha para as falhas, você é eternamente falho. Eternamente falho. Então, é um pouco desse espelho. E aí você tem a inteligência. O que significa inteligência? Interlegere. O que significa isso? Escolha. Você tem escolha a cada tempo. O que é o tempo? Agora. Mas quanto tempo? Um minuto? Não, agora. Qual a definição de tempo? Não existe.
que é o tempo? É isso. Isso aqui é o tempo. Mais nada. Não há projeção. E o que passou? O que eu fiz de besteira no passado? Não existe mais. Você pode se perdoar. Você estava na Matrix, fez um monte de merda. Eu também fiz. Você estava na Matrix, estava perdido. Deixa para lá. Agora é o tempo. Veste o tempo, se incorpore no tempo, entra no tempo. Porque o tempo é presença. E a presença é a única coisa que cura. Pode até fazer terapia a vida inteira, mas que cura mesmo é a presença. A gente faz muita terapia, nada contra a terapia, fiz várias vezes a vida inteira, mas na esperança de achar a causa do porquê eu sou ansioso. Você é ansioso porque você está entediado com o presente momento. Se você estivesse pleno aqui, na presença, você não estava ansioso. Bastou resolver a ansiedade. Como que se resolve a ansiedade? Presença. Ah, vou tomar toma remédio se quiser. Vai voltar. Toma remédio, pelo menos pratica junto. Aí larga o remédio e volta. Presença é a cura. Porque na presença você está inteiro. Quando você está inteiro, você não faz besteira. O que faz a gente fazer besteira? Ou a gente está entediado e vai matar o outro que a gente está entediado, ou a gente está ansioso. Tédio e ansiedade são os maus do mundo. Então, você tem que olhar para uma outra dimensão. E essa é a minha proposta para vocês e para o mercado hoje. Realizar que a tua identidade, quem viu o filme, é a pílula vermelha ou a pílula azul? Todo mundo quer a vermelha, mas todo mundo toma a azul. Todo mundo quer ajudar o outro, mas pouca gente ajuda. E ajudar está na política de crédito, está na formatação do teu produto financeiro, está na comunicação com o cliente, está na inteligência artificial. Ali está a ajuda. Não é que eu vim aqui falar sobre só ser humano, eu queria traduzir isso para os seus modelos estatísticos, para as suas bases de dados, para a sua inteligência artificial. Tudo isso tem você. Tudo isso que a gente faz tem você. Se você não estiver lá presente, não tem você. Tem o quê? Dados. Dados são só dados. Podem estar atrasados, podem não ter significado. Eu posso falar um monte de dado para mim que tem significado, mas para ela não. E aí a gente faz pesquisas perguntando para os clientes aquilo que a gente quer ouvir dos clientes. Pesquisas superficiais e chegam respostas superficiais. Uma coisa interessante, acho que todo mundo gosta de fazer, você está controlando, né, o tempo, é fazer teste de personalidade. Quem já fez? Eu adoro isso. Né? Então, vou dar uma lembrancinha para vocês. O teste faz perguntas, não é? Entre nós e as nossas decisões tem o quê? Não é uma matrix? Quem responde o teste? A matrix. A matrix diz, você é introvertido. 10 horas? Dá tempo. A matrix diz, você é introvertido. Fudeu. Agora eu sou introvertido por causa da vida. Eu não posso ir lá, eu sou introvertido. A matrix responde o teste e você vê a personalidade da matrix. Eu chamo de síndrome do espelho invertido. O que significa isso? Você olha para um espelho e vê uma imagem. Aí você faz um teste de personalidade para olhar para aquela imagem. Sim, reconhece a imagem. E tudo bem, mas tem um probleminha. Você não é a imagem. A gente se identifica com a matéria, com a imagem. Tudo bem ter a matéria, tudo bem ter a imagem. Tudo bem olhar para o espelho e já começar a arrumar meu cabelinho. Quer fazer um teste? Vou mandar todo mundo tirar um selfie. Vocês querem brincar? Quem não vai se arrumar? Vai ficar tenso para tirar um selfie. Antes de tirar a selfie, você já pensando no Instagram que vai colocar, mas ele está querendo isso para quê? Já viajou na maionese, perdeu totalmente a presença e você dançou no selfie porque você está tirando uma imagem. E você está criticando essa imagem. E quando você critica essa imagem, não tem sentido nenhum, porque ela não é você. E a gente se limita na nossa imagem. Percebe disso? Então, quando a gente quer tomar a pílula vermelha, é a mais gostosa. Eu tomei, não é fácil, mas ela é a mais gostosa. Hoje eu vejo a minha matrix caminhando, a minha matrix falando aqui, eu vejo quando eu estou falando com a matrix, quando eu não estou, eu estou percebendo. E eu vou, naturalmente, aceitando como eu sou. Porque agora eu vou ficar criticando a matrix, ou seja, eu viro a matrix criticando a matrix. É um jogo sujo isso aí. É um jogo difícil. Então, eu sou eu, humano em desenvolvimento. Eu tenho a Matrix e sei quem eu sou. Eu não sou a Matrix. Se a Matrix faz uma merda, eu perdoo. Se a Matrix faz uma coisa legal, eu fortaleço o algoritmo. Igualzinho Score. Igualzinho Score.
mas eu vou observando. E aí, para a gente terminar, então, as nossas 10 horas, eu vou fazer uma pergunta. Você decide em liberdade? Você decide em liberdade? Vamos brincar assim. Mamãe ou papai faziam um brigadeiro delicioso. Eu adorava correr pela casa enquanto ele fazia o brigadeiro, aquele cheiro maravilhoso de brigadeiro, né? E, tem gente até fechando o olho pensando no brigadeiro. Aí, isso quando eu tinha 2, 3, 4, 5, 6, talvez a vida inteira. Comi tanto brigadeiro que chegou um dia, eu fui no médico com 35 anos, vai a média dessa sala aqui, vai 35 anos. Eu baixo a média um pouquinho. 35 aninhos. E aí, o médico fala, não pode comer brigadeiro. Você pode comer o que você quiser, até carne de porco frita, mas você não vai comer, de porco não, qualquer coisa frita. Linguiça frita, pronto. Quer matar logo, já vai comer linguiça frita. Mas não pode comer brigadeiro, porque se tomar um brigadeiro você pode infartar. Eu vou, beleza, só um brigadeiro também. Vou comer tudo, vou comer, né, cheesecake e tal, beleza. Eu vou numa festa de uma amiga minha muito querida. Nossa, tanto tempo que eu não vejo ela. Muito amada. Eu chego na casa dela, no meio de 100 pessoas, ela corre para mim e fala, você não tem ideia. Lembrei da receita de brigadeiro da sua mãe. Faz tanto tempo que você não vem aqui, que eu fiz um brigadeiro para você. Boanerges. O seu brigadeiro. Boanerges, liberdade é comer ou não comer o brigadeiro? Liberdade é comer ou não comer o brigadeiro? Hã? Liberdade é qual? Escolha, decide em liberdade, que comer ou não o brigadeiro. Olha só, um conceito que a gente mais fala, né? Está na boca do povo a palavra liberdade, é uma palavra maravilhosa. Percebe que a gente fica em dúvida? Olha só, a liberdade é comer ou não brigadeiro? O que eu tenho quando eu faço palestras para os executivos, que tem de gerente executivo bravo comigo, que é brincadeira. O que é a liberdade? Comer ou não comer o brigadeiro? Comer ou não? Comer é liberdade? Hã? Qualquer um dos dois é liberdade? Aquilo que você sentia é liberdade? Você é livre para machucar outra pessoa? É? Quando a maçã foi mordida, e o livre-arbítrio, o presente maior para a raça humana, mostrou para Eva, existia o bem e o mal, deu a Eva a liberdade de fazer coisas que não são sustentáveis. Você pode decidir o que você quiser na sua vida, mas a minha proposta para o mundo é que olhemos liberdade do jeito que talvez a gente nunca olhou. Liberdade não é o que vem antes, é o que vem depois. Liberdade é fazer o que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito. Então, comer o brigadeiro, eu posso decidir, mas eu estarei me machucando. Se a gente olhar para a liberdade desta forma, o mundo vira sustentável. Você tem uma vida sustentável, você vai ter sua saúde sustentável. Mas a hora que a gente acha que liberdade é fazer o que quer, a hora que eu quero, por exemplo, eu estou no meio de uma rua e jogo um papel no chão, e ele vai para o bueiro e eu falo, eu sou livre para jogar o papel no chão. Não, você não é. E muitas pessoas falam para mim assim, mas depois eu pago a consequência. Você paga a consequência? Eu pago a consequência. E por que tem gente presa? Olha só, prisão. Por que é a prisão? De quem faz o quê? Coisas erradas. E a gente é livre para jogar o papel? A gente é livre para comer o brigadeiro? Mas os outros vão presos. Eu sou livre para machucar alguém? Lógico que não. Muita gente responde, você é livre até chegar perto do outro. O que mexer com o outro, você não tem mais liberdade, porque está infringindo a liberdade do outro. Não é assim que a gente fala? Tudo que você faz de errado no mundo infringe a liberdade do outro. Por quê? Porque você e o outro não têm separação. Mas o brigadeiro vai machucar só eu. Não, você pode ter um infarto e morrer e a tua família inteira sofrer. Tudo na vida está correlacionado com o outro. Tudo, 100%. Então, que tal a gente olhar para a palavra liberdade de uma forma diferente? Que tal a gente pensar, poxa, decidir em liberdade significa
morder a maçã e perceber o resultado depois do que eu estou fazendo. Sustentabilidade, que é uma palavra da moda. E que, de novo, eu adoro, mas prefiro não tomar decisões sustentáveis. Para terminar, a gente termina com uma perguntinha, mais uma perguntinha, que é: você gostaria que o mundo fosse do seu jeito? Você gostaria que o mundo fosse do seu jeito? Quem diz não, levanta a mão. Vai, todo mundo participando aqui, porque eu estou que nem me expondo aqui. Não gostaria que o mundo fosse do seu jeito? Não? Boanerges. Boanerges. É sim ou não? Eu que sou palestrante. Sim ou não? Não gostaria. Então por que você reclama? Por que você reclama da vida? Você iluminou, né? Por que você reclama da vida se você... Por que você fica chateado quando alguma coisa de que não é do seu jeito acontece? Quando para o filme no meio, você fica puto? Você está no cinema, assistindo o filme, dando beijinho, comendo pipoquinha, e o filme acaba. Bom, nesse caso pode ser até que seja bom. Mas vocês estavam envolvidos na história lá, tal, pá, comentando a história, e de repente o filme desliga tudo. O carro quebra. Alguém bate na esquina, bate em você no carro. Você não reclama? Então, gente, a gente está vivendo um mundo querendo que o mundo funcione do nosso jeito. E aí, aqui, obviamente, numa palestra assim, a gente, não, gostaria de ter o meu jeito, não é o melhor do mundo, então por que você reclama? Por que a gente não aceita o mundo como chega? Por que a gente não aceita... Olha só, tem uma coisa muito interessante aqui. Quando o mundo chega, não significa que o mundo vai continuar assim. Mas se você reclama, você pede o poder de mudar o mundo. Porque você desgastou a si mesmo. Você saiu do seu lugar maior. Você foi para o lugar da vítima. Percebe? Quando a gente se coloca no lugar da vítima, a gente diminui o mundo. Então, aconteceu uma coisa que não é do meu jeito, doeu, certo? Doeu. Porque quando o mundo não é do nosso jeito, dói. Tudo bem? Qualquer coisa que acontece, foi para a praia, choveu. Puta que pariu, eu paguei uma fortuna, não sei o quê. Né? Foi casar, a pessoa disse não no altar. Seu filho repetiu de ano, o carro quebrou. Sei lá. Não teve a promoção que você esperava. O teu bônus, não teve bônus. E aí? O mundo chega do jeito que ele chega. Se você não reclama, respira e fala, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho para aprender com isso? Como é que eu fico mais forte para mudar isso que eu não gostei? Que eu não curti? Mas não, eu reclamo. Reclamo o dia inteiro, reclamo o dia inteiro. Estou com dor aqui. Ai, minha mãe está com dor nas costas. Meu Deus. É o dia inteiro, há 6 meses, ela reclamando da dor nas costas, achando que estava com a costela quebrada. Mas pergunta se ela ia fazer exame. Não. A hora que ela foi, ela viu que ela não estava. Ai, filho, melhorou. Nunca teve ruim, inclusive. Tem uma dor da idade. Mas, enfim, se a gente para e aceita a pessoa, por exemplo, uma pessoa que vem lá, passando, depois assim, lá vem um cantarino, né? Deixa aí de... Não, foi para ele, né? Tá lá a Cida entrando lá vem um cantarino. Cida, a pessoa que vem é a pessoa certa. Sabe aquela pessoa do corredor, aquela que está na reunião? Pensa não que eu estou brincando, estou falando sério. Pessoa de reunião, aquela pessoa que chega na sua festa, sua mãe, seu pai, seu espelho. Eles são a pessoa certa para você. Para de se corrigir. Só aceita. Porque a aceitação é presença. Presença muda tudo. Porque presença é poder. A hora que eu entro no poder, seja numa reunião, seja na sua vida pessoal, é uma outra dimensão de potencial de decisão. Você está em outra dimensão, experimenta. Você está em outra dimensão de potencial de transformar o mundo à sua volta. Fazendo o quê? A sua intenção, que é ajudar os outros. E aí a gente entra, então, no cuidar
ou usar? Pergunta que eu tenho me feito: estou cuidando ou estou usando? Quando eu vou falar com alguém, estou cuidando dessa pessoa ou estou usando essa pessoa? Quando eu estou falando comigo, estou cuidando a mim mesmo ou estou usando a mim mesmo? Quando eu estou trabalhando na empresa, estou cuidando da empresa ou estou usando a empresa? Ah, mas é a empresa que me usa. Então a empresa também tem que perguntar: quem é a empresa? Seu chefe, você? Quem é a empresa? A parede? Alguém tem que perguntar: estou usando ou estou cuidando? Essa simples pergunta, ela quer dizer o seguinte: estou no amor ou estou no medo? Então, quando a gente usa a terra, eu estou no medo. Medo da minha escassez, medo de não saber ter ideias para fazer isso aqui, medo que eu preciso mais de dinheiro, estou no medo. Então, eu uso a terra, acabo com a floresta. Né? Porque eu estou usando. Agora, eu não posso cuidar, desfrutar. Dá mais trabalho. Sabe por quê? Em vez de cortar essa árvore aqui, vou ter que plantar outra. Vou ter que, puta merda, não. Eu quero ajudar o outro, mas não dessa vez. Gente, o que eu estou falando está em todo dia, o mundo inteiro, em todas as situações que a gente vive. Eu estou brincando aqui com coisas bobas. Mas dentro das grandes empresas, lá no Olimpo, até embaixo, isso está acontecendo. É uma cultura de decisões ineficientes, uma cultura de decisões transparentes. Pode ser que, mas essa empresa faz muito dinheiro. Não quer dizer que ela é eficiente. Quer dizer que ela faz muito dinheiro, mas não quer dizer que ela é próspera. Quer dizer que ela quer muito dinheiro, mas não quer dizer que ela é sustentável. Quer dizer que ela faz muito dinheiro, mas não quer dizer que ela é saudável. Sustentabilidade é manter relacionamentos saudáveis, ou seja, prosperidade. Esses 3 itens a empresa a seguir é uma empresa sustentável. Criar riqueza para todos. Todos. Dentro e fora da empresa. Riqueza. Riqueza não é só dinheiro. Um bom atendimento é riqueza. Saber ouvir um bom cliente inadimplente é riqueza. Ter um bom atendimento, vou falar assim, de inteligência artificial é riqueza. Tudo pode ser riqueza ou pobreza. Sustentar os reinos da natureza. Não tem como, tem que sustentar os reinos da natureza. Então, toda vez que você for decidir, já sabe, cada decisão sua tem um querer, um poder e um fazer. Tudo nasce de um querer. Toda decisão surge a partir de um desejo, um querer, ok? Faz sentido ou não? Eu não decido por decidir, eu decido por um desejo. Aí eu pergunto, de onde vem o meu querer? Vem do medo ou do amor? Vem do cuidar ou do usar? Aí eu pergunto, eu posso, mas o que vai me fazer sustentar esse poder? E por fim, eu faço. E eu pergunto, para onde me leva esse fazer? Não sei se eu errei aqui. E é isso. Essas são as 3 perguntas que eu queria deixar com vocês. Vou deixar aqui porque eu acho que tinha gente copiando. Esse material está disponível, tá, gente? Então, vocês podem ficar. Então, a dica que eu vim trazer é isso hoje, né? Já que a gente está falando de crédito, de confiança, de decisões. O que eu quero trazer para vocês é uma noite de reflexão, dias de reflexões, onde vocês possam simplesmente parar e perguntar: de onde vem meu querer? De onde vem o poder de decidir? Do amor ou do medo? Do cuidar ou do usar? E teve alguém que falou aqui sobre corrompível, né? A pergunta que fica hoje, até onde eu sou corrompível? Todo mundo acha que é, de alguma maneira, mas até onde eu sou corrompível? Né? Com uma arma na cabeça, muita gente não estou criticando isso. Fala assim, até onde eu sou corrompível? Até onde eu vou olhar para o mundo e falar assim, cara, eu como empresa vou perder aqui 20% da minha lucratividade, mas vou criar um produto sustentável. E tudo bem, você não precisa ganhar todo ano mais que o ano passado. Isso é uma mentira que criaram nas empresas. Não é necessariamente isso. Pode ser, pode não ser, não é necessariamente isso. Quem que está ganhando dinheiro? Da onde está indo os recursos? Para o que eu estou fazendo? Tem um monte de questões. E aí eu tenho lá 17 itens de sustentabilidade. E eu digo assim, você está botando um monte de indicador de sustentabilidade, dando esmola para o mundo. Então eu boto, como é que eu falei outro dia? Eu falei assim, você chega no banheiro e coloca um papel higiênico orgânico. Pronto, sou uma empresa sustentável. Com o meu bumbum, eu limpo com papel higiênico orgânico. Mas o meu produto cobra 70% de juros ao mês e não dá atendimento
razoável. Mano, usa o papel higiênico normal, pô. Abraço pra vocês, é isso aí. Obrigado, valeu.